ou 10 megabits e desfrute da melhor internet ilimitada para a sua casa ou escritório. Happy Hour com o dobro da velocidade das 8 às 6 horas. Saiba mais em www.connect.co.mz. Se és pequeno, médio ou grande empresário, no mercadinho do programa Top Music Vibes, você pode vender os seus bens, produtos ou serviços todos os sábados, pontualmente 13 horas, aqui na Top TV. Boa noite e bem-vindos ao maior espetáculo do mundo. Este é o Jogo do Povo e vai ser tema de conversa durante semanas e meses. Assista às maiores emoções do futebol na DSTV e Gol TV. Recarrega e mantém-te ligado. Sangosferagem. Dispomos de todo o tipo de material de construção que precisas para transformar a sua obra em uma realidade. Do cimento, chapas de zinco, blocos ao material elétrico. Temos armazéns recheados de qualidade e confiança. Seja para pequenas reparações ou grandes construções, oferecemos os melhores produtos ao melhor preço, sempre a pensar em si. Material elétrico. Temos tomadas, cabos, interruptores e muito mais para garantir segurança e durabilidade na sua instalação elétrica. Material de construção. Temos cimentos de todas as marcas, areia fina e grossa, pedras, blocos resistentes, varões de todos os tipos, chapas de zinco duráveis e dispomos também de transporte garantido para qualquer quantidade de material. Oferecemos material de armazenamento e acabamento para que a sua obra fique completamente do início até ao fim. Estamos localizados no bairro Sandamas, contacto 84 55 45 189. Sangosferagem. Construímos confiança, fornecemos qualidade. Saudações, bem-vindos ao Ponto de Análise. Já estamos no ar para mais uma edição em que vamos debater, fazer uma análise em torno de dois assuntos que não são menos importantes. Vamos falar em torno dos assassinatos que até agora não foram esclarecidos pela polícia, autoridades moçambicanas. Vamos falar também em torno dos desaparecimentos frequentes e que depois culminam com a morte. É um assunto muito alarmante, é um assunto que preocupa, até porque agora os desaparecimentos, parece que a tendência de a cada dia que passa registarem-se mais desaparecimentos que também vêm culminando com mortes e assassinatos, assim pode-se dizer. Contamos hoje com a Gisela Nhavene, também contamos com o ilustre Manuel Ngali e também com o Lopes Chimane e depois Júlio Samson, que são as pessoas que vão neste período de pelo menos 2 horas a ajudarem-nos a entender esta situação que está a preocupar. Estamos a falar de assassinatos. Podemos contar com até o próprio assassinato do então presidente de Samora, Moisés Machel, a sua queda em 1986, passam já 39 anos. Também podemos fazer a menção de outros casos de assassinatos que ainda não foram, digamos,
investigados, ainda não foram anunciados, não se sabe até agora o esclarecimento em torno desses assassinatos. Falo de Siba Macuacua e também do Sistaka. São grandes nomes que ecoaram no solo pátrio, são personalidades que depois perderam a vida através de assassinato. Para já vou começar a saudar os nossos convidados. Parto sim para o ilustre Manuel Ngal. Bem-vindo pela primeira vez no Ponto de Análise. Muito obrigado, boa tarde. Primeiro agradecer a Deus pela vida, saudar aqui os meus colegas de painel e também os nossos telespectadores em casa e todos os internautas espalhados em várias plataformas que a Top TV oferece. Bom, eu tenho aqui um ponto prévio. Esse ponto prévio tem que ver mesmo com a sinistralidade na Estrada Nacional número 1. É um assunto de abordagem nacional, mas só quero mesmo trazer essa abordagem porque há 2 dias eu estava na província de Inhambane e pude perceber de fato algumas causas que proporcionam com que tenhamos acidentes que assistimos a derramar-se sangue dia após dia no nosso solo pátrio. Podemos perceber que o troço, por exemplo, estamos a falar muito do distrito da Manhissa, que é o distrito mais sangrento, como apelidam. Mas se formos a ver, a partir de fato da Vila da Manhissa até onde termina o distrito da Manhissa, a província de Maputo, que é a ponta de Incoloar, nós temos uma estrada extremamente estreita e super esburacada. Podemos ter aqui, evocar vários fatores humanos, a questão de condução em vias de embriaguez, condução, excesso de velocidade, etc. Mas temos que olhar o fator infraestrutura rodoviária. Ali não tem espaço para escapamento, uma pequena falha é fatal, porque a estrada é estreita e, além do mais, temos buracos quase em todo o troço, mais ou menos de 40 km. Então eu queria exortar mais uma vez, porque já há várias exortações que já aconteceram, quero exortar mais uma vez às autoridades moçambicanas, que não basta só olharmos para o fator humano, também temos que olhar o fator investimento nas vias de acesso, o fator investimento que nós estamos a fazer e vamos ter sempre elencar vários fatores através daquilo que nós achamos, mas é preciso de fato que o Ministério de Transportes e Comunicação olhe para este problema e resolva o mais urgente possível. É possível de resolver? É possível de resolver, são 40 km, estou a falar mesmo do distrito da Manhissa, porque é o distrito mais falado, é o distrito mais temido em termos de acidentes de viação, mas é possível resolver, são 40 km, é só uma questão de um bocadinho de esforço. Podemos dar prioridade, porque é isto que tem que ser prioridade da vida humana. Mas esses acidentes têm que ver, na maioria das vezes, com a questão da estrada. Não, eu estou a citar mesmo de fato, porque eu pude vivenciar esses, antes de ontem, a volta, eram por aí 18, 19 horas, já estava escuro, que é de fato difícil conduzir naquela via e pequena falha é fatal, porque não tem espaço para escapamento, e as bermas, sabemos, está cheio de pontecas naquela via, cheio de buracos. Então não é de salutar que nós tenhamos sempre a evocar o problema do ser humano. É verdade que tem a ver de fato, com o respeito daquilo que são as regras de condução. Mas podemos perceber, de fato, que também tem um problema da questão da infraestrutura rodoviária. Porque, de fato, o governo não está a investir nas infraestruturas rodoviárias. Isso é um problema grave para o nosso país. Muito obrigado, ilustre. Passo para o ilustre Samson. Bem-vindo. Qual é o teu ponto prévio? É um ponto prévio que é para, daqui a mais pouco, avançarmos com o nosso tema central, que é este de assassinatos que até agora não foram esclarecidos. Muito bem. Cumprimento o pessoal lá em casa, o telespectador da televisão Top TV, aos colegas aqui do painel e ao moderador. O meu ponto prévio tem a ver com aquilo que chamaria de vulcão que houve ontem a todos os moçambicanos, a quando da mensagem passada pelas televisões e jornais do país, que fala-se de rombo de cerca de 33 milhões de dólares americanos no dinheiro que era do Fundo Soberano.
É um dinheiro, meu colega ao lado acabou de falar no seu ponto prévio das estradas, é um dinheiro que pudesse investir na recuperação e reabilitação da Estrada Nacional número 1, que desde o consulado Filipe Nhosse não se consegue resolver. Portanto, por essa via, eu queria chamar aqui a razão ao Procurador-Geral da República para que siga esta matéria e que trabalhe eficazmente trazer ao público os devastadores deste dinheiro. Não só a Procuradoria-Geral da República, mas há outros órgãos como falo, por exemplo, do Banco de Moçambique, na pessoa do governador Zanamela, porque ele que guarda o dinheiro do Fundo Soberano. Não é possível que desapareça esse dinheiro sem que se saiba quem tirou o dinheiro. E outras instituições do Estado, a Procuradoria já tinha dito, a Polícia da República de Moçambique deve trabalhar em comunhão com a Procuradoria da República, os tribunais, e que tragam essas pessoas, não é só dizer que encontramos as pessoas. Como tem sido hábito, falávamos aqui na semana passada, por exemplo, dos fantasmas na versão pública. Essas pessoas até hoje não saem. O presidente Chapo já falou de raposas na ZLM, nunca trouxeram essas pessoas. Então, dessa vez, eu aqui peço ao Procurador-Geral da República e outras instituições do Estado que nos tragam esses indivíduos, serem vistos ao público. São esses que desgraçaram o povo moçambicano. Porque aquele dinheiro é do povo moçambicano. Aquele dinheiro é o dinheiro que deve ajudar na construção de escolas, estradas, e comprar medicamentos e tudo mais. Os hospitais andam sem medicamentos, e não tem injeções, não tem medicamento para cirurgia. E aparece um grupo de moçambicanos que vão desviar 33 milhões de dólares do Fundo Soberano. Muito obrigado. Obrigado. Gisela, bem-vinda. Algum ponto prévio? Avançamos para o tema. Muito boa tarde. É uma honra para poder participar pela segunda vez do programa Ponto de Análise, trazendo aqui um tema muito interessante que vem, infelizmente, assolando o nosso país, e quero desde já saudar a todos os telespectadores e os meus colegas do painel, e espero que com a análise política nós consigamos debruçar aquilo que seria um pouco mais sobre o que de fato está acontecendo no nosso país. Muito bem. Vou pedir ilustre para passar aqui para o Lopes, também para dar aqui o seu ponto prévio, uma saudação para o povo moçambicano que está a acompanhar e também a diáspora. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde ao moderador Hélio, boa tarde aos meus colegas do painel, e dizer que eu não tenho um ponto prévio específico, né? A não ser os pontos que foram destacados para serem desbruçados hoje. Dizer que estamos preparados para trazer soluções, para trazer abordagens que vão ajudar a entender de uma forma ampla esses pontos que foram destacados para o dia de hoje. Desde já, dizer mais uma vez muito obrigado pela oportunidade e estamos preparados para seguir. Obrigado. Muito bem, obrigado Lopes. Agora sim vamos partir para o nosso tema central, que é em torno dos assassinatos que ainda não foram esclarecidos. Vou pedir agora para que o ilustre Emanuel Ngali vá dar o seu avanço em torno deste assunto. Estamos a falar, podemos recuar ao tempo para o então presidente Samora Moisés Machel. Até agora, o assassinato, as motivações e os acusados, os visados, não foram mostrados, não foram esclarecidos. Ainda não se tem nada em torno deste assunto e de outros mais casos de assassinatos que não foram esclarecidos pelas autoridades moçambicanas. Não, é preciso contextualizar este assunto do nosso país. Nós, em 1975, alcançamos a independência. Em 1977, houve uma adoção em que o Estado moçambicano, que tinha o único movimento, que era o Movimento de Libertação, que se tornou partido em 77, que era o partido único, adotou o sistema comunista, um sistema que ditava que o Estado moçambicano fosse um Estado autocrata. E nesse contexto foi vivenciado que esse Estado autocrático é um Estado em que todo aquele que não se cinge
com aquilo que são as regras do Estado, está contra nós. E, obviamente, nós assistimos que os Estados totalitaristas são aqueles que trazem a abordagem do eu, não de todos. Nesse caso, o sistema político que foi implantado em Moçambique, nessa altura, foi um sistema que visava olhar o partido único, só era importante ou podia ser pessoa útil nesta sociedade moçambicana, aquele que pertencesse ao partido Frelimo. E adotou-se o Estado partido. É por esta via em que, depois da bipolaridade que nós assistimos do sistema internacional, em que havia o sistema de Guerra Fria naquela altura, vamos começar mesmo do ponto em que o presidente Samora Machel, ele 83, penso eu, ele começa a perceber que o Estado moçambicano precisa de tomar outro rumo, outra linha. É por isso que depois houve essas negociações com as instituições da Bretton Woods, e com essas negociações foram, de fato, pesadas para o sistema em que ele, de fato, teve que entregar a sua própria vida. E não há esclarecimento até hoje. Se lembrarem, é que só em 1990 muda essa Constituição para uma Constituição democrática de direito democrático, mas foi só mudar a Constituição no papel, no livro, mas as mentes daqueles que tinham a concepção e a consciência de que devemos ser unos, o Partido Estado, ainda continuam em vida. É por esta razão, nós assistimos que depois desta Constituição de 1990, fomos ao Acordo Geral de Paz, e depois tivemos vários partidos a concorrer, viramos um Estado multipartidário, e tivemos, de fato, esta questão atual, que é a questão de não admitir que a opinião do outro é importante para o Estado. Nós sempre tivemos, essas pessoas, conforme estou a contextualizar, são pessoas que carregaram o Estado como sua propriedade, são pessoas que sempre assumiram que o Estado é igual ao partido, e sendo o partido nossa propriedade, então, obviamente, o Estado também é nossa propriedade. É por esta via que, até hoje, qualquer indivíduo que está contra o sistema, que sempre traz uma abordagem contrária ao sistema, sempre tem que ser eliminado e não terás como ter a resposta neste momento. Porque as pessoas que têm essa prerrogativa de eliminar as pessoas que contrariam naquilo que são os seus pensamentos, estão ainda em vida, estão ainda a fazer a política ativa. Obviamente que nós podemos também perceber numa outra perspectiva, em que nós neste momento estamos numa auscultação em torno de um diálogo inclusivo, que é para refundar o Estado. Estamos num dilema, é que estamos a dizer que alguém afundou o Estado. Estamos a admitir que a mesma pessoa é que vai refundar o Estado. Então, este é um dilema, é que, de fato, nós temos que ser moçambicanos, genuínos, porque a fragilidade, isso é demonstrado pela causa da fragilidade das instituições. Não temos instituições úteis. O meu colega agora falava do rombo dos 33 milhões, e que, de fato, exortava aqui a Procuradoria-Geral da República a dever reagir. Mas nós temos a consciência de que a Procuradoria-Geral da República está ligada ao sistema político. Então, é difícil, dentro de um aparato em que a consciência, o nosso Estado é de direito democrático, mas a consciência dos que geram o Estado até hoje continua uma consciência totalitarista, uma consciência autocrática, uma consciência comunista, em que a posição tem que ser nossa posição, não a posição dos demais. Por isso, neste país, enquanto nós continuarmos com esta consciência de governantes autocratas e tudo, as instituições vão ser frágeis. As nossas instituições não têm como buscar a verdade material para ser demonstrada aos moçambicanos por causa dessa fragilidade, porque estão atreladas ao sistema político moçambicano. Neste caso, depois desta entrada em vigor da nova Constituição em 1990, que Moçambique passou a ser uma república e se constituiu também um sistema multipartidário, aí as coisas vieram a piorar na sua ótica. Claro, porque esta questão de multipartidarismo, onde nascem vários partidos com opiniões diferentes, com ideologias diferentes, era óbvio que aparecessem indivíduos que vão contrariar o sistema. E são essas pessoas que hoje são perseguidas, eliminadas, sem nenhuma resposta à tona. As autoridades moçambicanas não têm essa prerrogativa, porque são estreladas ao sistema político. As autoridades moçambicanas não conseguem trazer a verdade material de todos os assassinatos que nós assistimos, por causa de serem atrelados ao sistema político. É por isso, podemos até exortar a Procuradoria-Geral da República, tudo. É preciso, neste contexto atual que nós vivemos, temos que refundar o Estado. É preciso refundar o Estado, onde as instituições vão ter a liberdade de fazer sem
um input do sistema político moçambicano. Porque onde estão as instituições, por exemplo, são os tribunais, são a própria magistratura, estou a falar da Procuradoria da República, há de perceber que sempre entra o sistema político e são bloqueadas as instituições para ir atrás dos processos que deviam estar, neste momento, já esclarecidos. Muito bem, obrigado. Ilustre Samson, o que é que tem a dizer em torno desta questão de desaparecimentos não esclarecidos? Até agora estamos em 2025, estamos a fazer aqui uma alusão à morte do então presidente Samora Moisés Machel. Passam já 39 anos e do Siba-Siba estamos a falar de 2001, agora são 24 anos e não temos esclarecimentos desses casos. Vamos recuar um bocadinho no tempo, falando do presidente Samora Machel, o saudoso. Mas não só antes de Moçambique constituir-se República Popular de Moçambique, ainda quando era Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo sempre caracterizou-se como um grupo de assassinos. Isto não é de hoje. Os assassinos da Frelimo começam na luta de libertação nacional, com a morte, dentre outros, Filipe Samuel Magaia, Paulo Samuel Cankomba, incluindo o próprio líder Eduardo Mangani. As circunstâncias em que essas pessoas foram mortas são inexplicáveis. E quando se procura a razão, hoje em dia, porque aquela gangue que eram jovens quando chegaram aqui em 1975, já começam a revelar que, o Magaia foi morto por fulano, Mongano é verdade que morreu no escritório, morreu em casa de uma amiga. Então, começam aqui a aparecer verdades que nós, quando estudamos, diziam que Mongano foi morto no escritório. Não é possível, por exemplo, que Filipe Samuel Magaia tenha sido morto por um seu guerrilheiro que estava atrás dele. Devia ter sido a bala do inimigo que atingiu Magaia, mas na posição que ocupava, que era o chefe do Departamento de Defesa na Frelimo. Hoje em dia são vozes de que não, até porque ele foi morto, porque alguém estava a pretender ter aquele lugar, na pessoa do saudoso Samora Machel. Isso não vimos, estamos a ouvir aí, porque a história, aliás, o tempo passa, a história fica. Fomos indo, como dizia o meu colega, proclamação da independência nacional, o regime que nós seguimos socialista, com o advento da União Soviética. E Samora Machel foi percebendo que de fato devia sair do bloco socialista para o militar quando, em 1986, um pouco antes da morte dele, viajou para os Estados Unidos. Ia lá conversar com o sistema capitalista, na pessoa na altura, acho que era o Reagan, o presidente americano. Voltado de lá, os russos também, ele ficou no meio, aquilo se diz, está entre a espada e a parede. E tudo indica que em conluio dos russos com algumas pessoas que estavam ao seu lado, aqui no Partido Frelimo, eliminaram Samora Machel. Circunstâncias que até hoje ninguém consegue explicar. Eu lembro de uma vez que o presidente Chissano, numa entrevista, dizia que já não é possível recuperar-se a causa principal que vitimou o saudoso Samora Machel, porque as pessoas que tiveram a dirigir a África do Sul na altura estão todas mortas. A falar do Peter Botha, que era presidente na altura, Magnus Malan, que era ministro da Defesa. São essas pessoas que arquitetaram a morte de Samora Machel. Mas alguns nossos chefes, que são membros da Frelimo, que até a Graça Machel chegou a dizer: vou divulgar os nomes das pessoas que mataram meu marido. Infelizmente até hoje, até porque esta semana passada voltou à tônica isso, a Graça voltou a dizer que eu tenho um livro, tenho um documento escrito pelo meu marido nos seus últimos dias, que revela muitos segredos dos seus traidores. Para dizer que a Frelimo sempre foi um partido, aliás, foi uma organização, antes de ser partido, de matança. Matam-se entre eles, basta não ir no caminho daqueles que querem que seja, você há de ser morto. Samora Machel foi aquilo que foi na Tanzânia, mas depois também tornou-se vítima deste grupo. Hoje em dia, chegou em 1990, muda-se a Constituição para a Segunda República, que é a democracia. Esta democracia
no tempo em que estávamos com o saudoso Afonso Dhlakama, tentou-se abrandar um bocadinho, mas quando Dhlakama sempre tínhamos eleições, 94, 99, houve fraudes consecutivas. Dhlakama acabou reclamando. Não só o Acordo Geral de Paz de Roma, aquilo foi apenas na letra, não no espírito, para dizer que João Chissano foi assinar aquele acordo em Roma, a saber de antemão que ia trair ou por outra não ia obedecer, porque há muitos artigos do AGP que não foram cumpridos e eles mantiveram-se no poder até hoje. Então, o que está acontecendo já hoje em dia, depois de assassinar os próprios chefes da Frelimo, é que todo que fala contra é assassinado. Temos aqui uma lista grande dos CISTAC, o próprio Carlos Cardoso. Carlos Cardoso foi vítima também desse regime, porque ele estava a investigar um caso de rombo de dinheiro. Esse país sempre roubou seu dinheiro do banco comercial, era Banco Austrália, BCM, Banco Comercial de Moçambique. Portanto, seguiram hoje CISTAC, porque CISTAC estava a dizer que é possível nesse país haver, de fato, descentralização, onde as províncias podem ficar descentralizadas. Só por ter dito isso, aqueles que não gostaram mandaram assassinar CISTAC. Eu falo dos assassinatos que acontece que mesmo aquele que não vê, não pensa muito longe, está aqui perto, chega à conclusão de que o regime que está a matar as pessoas. Houve assassinato Ilustre. Desculpa, professor, sem querer lhe cortar. Esta questão do, por exemplo, saudoso presidente Samora Moisés Machel, acha ainda que teria algum valor se fosse investigado este caso e se encontrassem os visados para Moçambique? Nós precisamos disso porque a história, mesmo quando o Exército Vermelho marchava em direção a Berlim, onde estava o Hitler depois suicidou-se, mas até agora não se sabe se suicidou-se ou não, porque nunca foi encontrado o corpo do Hitler. Portanto, as pessoas... Era o real motivo da morte. Se foi morto pelo Exército Vermelho, são os russos, se foi morto pelos colegas, se suicidou-se, até hoje não se sabe. Portanto, fica aqui uma incógnita. Estou a falar de um Hitler que era extremista, estava contra o mundo todo, porque ele pensava só que os alemães arianos era gente. E o Samora Machel, que estava a lutar por esse país, para a igualdade de todos os moçambicanos, é a razão que tu vais encontrar em todos os distritos. Samora Machel conseguiu mandar filhos desses distritos para Cuba, para a Alemanha. Esses que são doutores hoje, são diretores, são PCAs, são filhos de camponeses, que Samora Machel foi levar lá em Mandimba, foi levar em Mabote, foi levar em Quamba, e mandou para Cuba, RDA na altura, que é a Alemanha do Leste, que era a Alemanha do Leste, e Coreia do Sul e por aí adiante. Então, Samora Machel lutava para o bem-estar de todo moçambicano, sem exceção de que este é filho do antigo combatente, porque nós lutamos, no tempo de Samora não existia isso. Portanto, essa figura, esse saudoso homem que lutava para o bem-estar de Moçambique, desaparecer e 33 anos, e são 39 anos, não temos esclarecimento. Isso dói, não só para a família Machel, dói para qualquer moçambicano. Até aos jovens que nascem hoje, procuram saber porque Samora morreu, mas deixou a sua semente, que os seus discursos, não é? Há quem dizia Samora ontem, é o que está acontecendo hoje, porque era profeta. Então, esse indivíduo, quando desaparece, sem esclarecimento, enquanto temos um governo do dia que faz parte daquele governo que era de Samora Machel, ficamos preocupados e desconfiamos efetivamente que esses indivíduos conhecem ou arquitetaram a morte de Samora Machel com os boeros. Indo um bocadinho mais para frente, quando falo dos assassinatos daqui de Moçambique, são assassinatos que são responsabilizados ao regime. Vamos ver o assunto mais recente do Elvino Dias de Paulo Guambe. O Elvino Dias estava a lutar para a verdade eleitoral, para de repente ser morto, a sair do pulmão ali. E as nossas forças de defesa e segurança
a primeira aparição de que tratavas de assuntos passionais. Será que a pessoa que falou isso não tem vergonha de que Elvino Dias foi morto por problemas políticos, razões políticas, razões das eleições? Mas podem ser problemas passionais. Ninguém provou isso. Ainda não se provou. Não se pode descartar. Ainda não foi. Eu descarto essa possibilidade porque o Elvino Dias não foi morto sozinho, estava com o outro Paulo Guambe, que era mandatário do Partido Podemos. Portanto, se tivesse que matar o Elvino Dias por razões passionais, era normal, Hélio, que aparecesse a tal mulher que estava a disputar com o tal homem que mandou assassinar. Era normal que aparecesse alguém, porque toda aquela gente aí do Pulmão que conhecia o Elvino, dizia que o Elvino era um homem que conversava com todo mundo ali, não tinha problema com ninguém, nunca se meteu com mulher de ninguém, apenas estava ali a beber. Então, essa questão de aparecer uma pessoa da autoridade, dizer que foram razões passionais, encontrou aonde essa matéria? Então, quando falamos da autoridade, essa autoridade quer desconfiar. Não só aí onde foi assassinado Elvino Dias e Paulo Guambe, tem câmeras, não é? Tem câmeras que provavelmente tenham filmado tudo. Mas como nesse país temos aquela regra de que são ordens superiores, aquelas câmaras, o que filmaram até hoje, não saíram tônica. Há bem pouco tempo, para terminar, há bem pouco tempo, aqui na Manduca, foram regados 2 polícias. Ao lado daquele sítio, tem um salão de cabeleireiro. Até passei por lá antes de ontem. Tem câmeras ali. Os familiares, os amigos daqueles assassinados pediam que nós estamos a pedir para que a senhora nos mostrasse as câmeras, mas chegou lá, a polícia proibiu. O próprio Mosquito foi morto ali. Muita gente diz que foi morto porque ele fazia parte dos esquadrões, mas por mim não sei o que estava acontecendo. Na verdade é que o Mosquito também podia fazer parte dos esquadrões, ou se for descoberto que já não vai na linha deles, o que eu desconfio que seja verdade essa, tem que ser eliminado. Portanto, em suma, nesse país... As câmaras na Manduca disseram à dona daquela propriedade, fez menção de que as câmaras já estavam obsoletas. Não, ela prometeu na primeira versão que ia fornecer as câmaras, mas decorridos alguns minutos, meia hora, é quando ela fala já de estar obsoletas as câmaras. Na primeira versão ela dizia. Então, em suma, as mortes de Moçambique não são esclarecidas porque quem manda matar é o regime. Obrigado. Sim, infelizmente. Qual é o seu comentário em torno desta questão dos desaparecimentos que até agora não foram esclarecidos? O ilustre Ngali e também o ilustre Samson fizeram menção aqui em torno desta morte de Samora Moisés Machel, uma contextualização, dizia eu, em torno disto, o que é que poderia ter sido a motivação? Qual é o seu comentário em torno disto? Mais uma vez, boa tarde. Só para não levar mais tempo dando a contextualização que os painelistas já aqui deram, vou falar sobre o que tem acontecido ultimamente no nosso país. De certeza que os assassinatos e os sequestros não é matéria de hoje, não é uma matéria que vem sendo abordada hoje em dia. Isso vem desde os primórdios, mesmo com o assassinato de Samora Machel. E, infelizmente, isso tem se notado diariamente nos dias de hoje. E partindo disto, surge-nos uma questão. Qual seria o papel das autoridades perante esta situação? Bom, os civis questionando-se sobre o papel de verdade sobre as autoridades, aparece-me uma inquietação, ou aquilo que seria, como o colega disse, o que está escrito no papel não é exercido. Bom, temos na Constituição da República de Moçambique um artigo que diz que é do dever da autoridade moçambicana zelar sobre a segurança dos seus civis. Mas, infelizmente, não é o que nós temos notado. Moçambique, de fato, é um Estado de Direito. E sendo um Estado de Direito, precisamos de transparência. Como o colega já vinha dito, que se aparecerem, de fato, os culpados pelo assassinato ou pelos crimes que têm se manifestado, de uma certa forma, o nosso país está seguro, ou de certa forma não criará debilidade na sociedade civil. Porque
quero acreditar é que quando os crimes são protagonizados e não há de fato uma segurança, uma responsabilização por parte daqueles que cometem um crime, a sociedade civil fica, ou os criminosos ficam impunes, e aí cria mais isso cria mais outro distúrbio que seria para a sociedade civil. Se eu cometo crime e não há responsabilização, por que o outro não pode cometer? Na sua opinião, esses crimes vão proliferando por conta da impunidade? Exatamente. Um dos defeitos da Polícia da República seria talvez a falta de cooperação, não só da PRM, a Cernic, mas também temos a PGE, a Procuradoria-Geral, o Conselho da Justiça, mas vemos de fato debilidades nesse conselho. Um dos pontos é a falha técnica que temos na nossa polícia na polícia de Moçambique, onde que de fato há quem diz que há e também há quem diz que não há aquilo que seria formação técnica profissional para investigações superiores ou investigações em massa que pode de certa forma nos conduzir àquilo que seriam os criminosos. E também não só distante da formação de alguns técnicos superiores que podem nos ajudar na resolução de alguns problemas, temos aquilo que nós chamamos de impunidade por parte dos polícias. Eu quero acreditar que quando um polícia ou a sociedade civil, temos os jornalistas, os ativistas sociais, eles de certa forma observando o que tem acontecido com os outros colegas, que de certa forma vêm apresentando de fato verdades, quando o jornalista ou ativista social fala o que o governo ou o que o regime não quer ouvir, de certa forma ele é acabado sendo assassinado ou de certa forma desaparece. E eu quero acreditar que isso cria um medo por parte da sociedade civil e não é muito saudável para a nossa Constituição. Está a querer dizer que esses desaparecimentos têm motivações políticas? Exatamente. Como eu já havia dito, a política é um jogo de poderes que sempre aquele que quer estar acima faz de tudo para desativar os seus oponentes. Obrigado. Lopes, qual é o seu comentário em torno desses desaparecimentos? Temos agora Elvino Dias e Paulo Guambe, passa um ano, foram mortos, assassinados no dia 19, estavam juntos e até agora não há esclarecimentos por parte das autoridades moçambicanas em torno deste assunto. Cernic veio na altura a dizer que ia investigar o caso, mas até agora não se tem nada de palpável, não tem nada palpável até agora. Bom, primeiro partir concordando com as ideias, né, dos meus colegas do painel. Realmente os assassinatos em Moçambique estão por detrás do jogo político, isso nós não podemos discordar. O que está em causa aqui é a conquista e manutenção do poder, mas o aspecto principal é a própria manutenção do poder, porque para a conquista do poder, ou seja, o campo político está limitado. É por aí que nós já estamos a ver ondas de assassinatos, porque o partido no poder, temos que dizer com toda a liberdade, ela está limitando outras forças, temendo compartilhar o poder com os demais atores. Então, eu parto do pressuposto de que Moçambique como Estado, ou seja, o governo, Moçambique como Estado vive um paradoxo político. Ora, nós temos o sistema democrático, a democracia e o multipartidarismo. Ora, temos a concentração de poder nas mãos de um partido, nas mãos de um certo grupo de pessoas. Então, isso nos leva a dizer que em Moçambique o campo político, ou seja, o ambiente político pressupõe aquilo que nós chamamos de terror, pressupõe aquilo que nós chamamos de... ou seja, para poder competir no campo político, ou seja, no ambiente político moçambicano, o autor político, ou seja, o partido político ou o cidadão político, ele deve estar ciente de que o campo político moçambicano é letal, é feroz, leva a assassinato e leva a morte. Então, nós temos essa questão do assassinato de Elvino Dias, é um caso muito recente que eu posso bem desbruçar, diferentemente do caso de Samora
Moisés Machel, embora eu tenha um pouco de entendimento, mas o caso de Elvino Dias e Paulo Gwambe é um caso que nos remete a uma perspectiva muito profunda, porque nós vimos que o Elvino Dias e o Paulo Gwambe estavam realmente à procura da verdade eleitoral. Ou seja, estávamos num momento em que um certo partido, ou seja, um certo candidato foi manipulado, foi deixado por detrás por causa da fragilidade das nossas instituições democráticas. Então, eu ainda parto do pressuposto de que Moçambique é um Estado que foi capturado. Enquanto Moçambique ser um Estado capturado na medida em que existem indivíduos, existem grupos em todas as instituições dos Estados que garantem o funcionamento dos Estados a maximizar os seus interesses em prejuízo da maioria, nós teremos problemas como estes, porque esses indivíduos, eles tendem a instrumentalizar, assim posso dizer, eles tendem a instrumentalizar as nossas instituições para o benefício próprio. Nós temos as autoridades, bem claro, temos a Polícia da República de Moçambique, temos a própria PGR e temos os tribunais. Qual é o papel dessas autoridades? O papel dessas autoridades seria garantir a justiça. Mas nós aqui estamos a ver um pequeno afastamento dessas autoridades. Vou concordar com a minha colega Gisela, ela trouxe uma questão muito importante. Ela falou da questão da impunidade. Essas autoridades aí, o trabalho deles é de gerir essa impunidade. A Polícia da República de Moçambique, a PGR, os tribunais, são instituições, é uma autoridade que, na verdade, atualmente só está a gerir a impunidade. Nós tivemos crimes recentes de Paulo Gwambe e Elvino Dias, mas o que essa autoridade está a fazer é de colocar lá pessoas que não têm conhecimento só para tardar o processo. Ou seja, eles estão a tentar ganhar o tempo, estão a tentar remir o tempo, estão a tentar gerir o tempo da melhor forma para que esse assunto possa ser esquecido. Então, estamos a ver lá técnicos não capacitados, estamos a ver processos que não estão diretamente ligados a esses casos e o caso acaba se esquecendo assim. E fora o aspecto da impunidade, nós podemos levantar aqui o outro aspecto que é a encenação institucional, na medida em que sempre aparece o porta-voz da República, ou seja, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, a dizer que nós estamos a dar acompanhamento com o caso, nós estamos a trabalhar, nós estamos a fazer isso e aquilo, mas na verdade aquilo ali não vale nada. É só para estar ali, para cumprir a própria agenda, porque o que está por detrás disso, na verdade, se formos a falar da própria Polícia da República de Moçambique, é o ponto que nós falamos na semana passada: a corrupção, o suborno e a pressão da hierarquia, porque as decisões realmente vêm de cima para baixo. Então, o peixe pequeno, ele está sob o comando do peixe grande. Nós sabemos que o peixe grande, em todas as instituições, está amando de um certo indivíduo, está amando de um certo partido. Então, esse peixe pequeno tende a obedecer o peixe grande para não poder dar seguimento a esses processos que são relevantes para o povo moçambicano, porque o povo moçambicano é verdade que precisa de soluções, precisa ouvir realmente o que está acontecendo. E se formos a pegar também a própria PGR, a própria PGR, para a nomeação do próprio procurador, nós vamos perceber que é um ato político que nomeia o Procurador-Geral da República. Isso aí tem a ver com questões do Executivo. Temos lá no Executivo o próprio Presidente da República, que tem mão nessas instituições. Então isso leva a uma percepção de que não, o próprio governo, o próprio Presidente da República, o próprio Partido Frelimo tem uma relação com essas questões de assassinatos. Então, se nós queremos falar de assassinato em Moçambique, temos que considerar esse aspecto de conquista e manutenção do poder. Porque, como disse a minha colega Gisela, para a conquista e manutenção do poder, o campo político pressupõe essas coisas. Se for para assassinar, eu tenho que assassinar. Se for para criar um mecanismo só para distorcer, eu vou criar esse mecanismo. Então não vamos aqui deixar de falar o que é realmente real, porque é bem claro que nós temos nossos afazeres, deixamos outras coisas para fazer. Então não podemos vir aqui para amamentar aquilo que não é justo, aquilo que não é eficiente. Temos que realmente falar daquilo que interessa. É por isso que estamos aqui. Então, vamos continuar a dispersar. Ilustre Ngale, estamos a falar agora, vamos
voltar, já recuamos o tempo, vamos voltar agora para este duplo homicídio, Paulo Guambe e também Elvino Dias, no ano passado. Até agora não há esclarecimentos em torno deste assunto. Os dois foram regados a balas, a tiros e até agora a polícia não está a dizer o que é que efetivamente o processo, ainda não se tem um dossiê, a polícia veio ao público dizer que iria investigar o assassinato, o duplo homicídio, mas até agora não se tem nada. Isso mostra ou não fragilidade nas nossas autoridades? Bom, eu já havia anunciado na minha primeira intervenção que nós temos em Moçambique instituições frágeis, instituições inoperantes. Se formos a ver este assassinato de 2 moçambicanos, nomeadamente o Elvino Dias e o Paulo Guambe, revela de facto esta questão de inoperância de instituições. Se formos a ver, dia 19, antes de ontem, fizeram 1 ano. Não há resposta das instituições, não há resposta das autoridades daquilo que poderá ter acontecido naquele dia. Como disse o colega aqui, tem câmeras à volta daquele lugar onde foram assassinados, e essas câmeras podiam revelar alguma coisa, uma pista qualquer dos indivíduos que praticaram aquele crime macabro. Mas tudo tem a ver com aquilo que nós já anunciamos aqui a priori, a questão da Frelimo. O partido Frelimo é um sistema, é um partido que criou um sistema partido-Estado. Quando um grupo de pessoas elitistas tem essa concepção de que o Estado é nossa propriedade, não pode haver alguém que está contra, que traga uma opinião contrária naquilo que é nossa. Obviamente, nós vamos ter este assassinato. Olhamos bem para este assassinato dos 2 indivíduos, há de perceber que dentro deste processo eleitoral de 2023, que tivemos eleições autárquicas, tivemos o engenheiro Venâncio, a nível da cidade de Maputo, a trazer aquilo que foi puxar da verdade eleitoral, onde vai convencendo o eleitorado e as próprias autoridades que ele ganhou na cidade de Maputo. E foi negado este resultado. Isso ficou claro, foi negado e como de sempre. Depois vimos o advogado Elvino Dias firme naquilo que era o processo de ir à busca da verdade eleitoral, através de vários, dentro da própria RENAMO, que era o partido que o Jean Venâncio concorreu às eleições autárquicas. Vimos um vencer deste advogado, quando havia essa busca pela verdade eleitoral. Essa busca pela verdade eleitoral, mas além do mais, o desentendimento dentro do próprio partido, em que havia exigências de um lado para o outro, e que o doutor Elvino Dias sempre ia conseguindo, nas instituições do Estado, buscar uma certa verdade para a materialização daquilo que era o intento do seu constituinte, que é o engenheiro Venâncio. Então, neste processo todo, no fim da eleição do ano passado, que é a eleição geral, o sistema foi percebendo que, de fato, essa figura é uma figura que tem uma relevância dentro daquilo que é a realidade eleitoral, que há de ir buscar, quer dizer, de todos os pressupostos que o sistema governativo, quando eu digo sistema, estou a falar mesmo, em especial do Partido Frelimo, em que foi percebendo que este indivíduo poderá trazer, pode não atingir os 100%, mas poderá trazer uma verdade próxima à vitória. E para a manutenção do poder, como disse o colega aqui, era preciso tirar esta figura que tinha, se calhar, uma resposta tão verdadeira que havia de convencer as instituições. E ao tirar esta figura, depois nasce o que nós assistimos, as manifestações e os demais, mas estas autoridades que tinham o papel de proteger os cidadãos, que têm o papel de proteger os cidadãos, que têm o papel de esclarecer certos crimes neste país, não reagiram até hoje. Faz-nos crer que, de fato, quem autoriza é quem também diz, faça isto. Por exemplo, quando nós estamos a dizer as autoridades deviam esclarecer, se são as mesmas autoridades que ditam com que esses crimes aconteçam, como é que uma autoridade vai poder se esclarecer por si mesmo dentro daquilo que são os problemas que essa autoridade cria? Então estamos num dilema, num Estado em que esse Estado está atrofiado, está ligado
nesta posição do sistema político, em que os políticos são essas entidades superiores que ditam regras, alguém cumpre, mas a mesma pessoa que tem a obrigação de esclarecer não vai poder esclarecer, porque aquele que lhe mandou para fazer ainda não lhe diz esclarece, obviamente. Então, temos um dilema de um Estado autocrata, de um Estado que nós temos no papel, o Estado de Direito Democrático, onde tem liberdade de expressão, onde o próprio artigo 51 da Constituição, mas a questão da mente humana, a questão de quem está a gerir o Estado, não abre espaço para que a materialização deste direito democrático que nós temos na Constituição se efetive. Por quê? São autocratas, são pessoas que têm a concepção de que nós somos um partido e que tem que sermos nós o único. Nós somos o partido do Estado. Para eles, o Moçambique é sua propriedade. É por isso não pode haver alguém que tenha este outro tipo de pensamento que vai trazer uma abordagem de que esta linha que estão a seguir não é verdade. Não acredito que hoje, depois daquilo que aconteceu nas eleições passadas, ainda vamos assistir a estes rombos todos. A mesma brincadeira, passa a expressão, a mesma brincadeira que vinha no governo passado, está acontecendo no mesmo governo recente que não tem nem um ano. Estamos a assistir rombos e rombos e rombos. Então significa, de fato, que são pessoas que não olham nem estão preocupados com o povo moçambicano. Então este assunto não tem que ver com o governo, é um assunto de Estado. Não, é um assunto de Estado, mas tem que ver com o governo da Frelimo. Quem governa o Estado desde 75 é a Frelimo. Nós estamos há 50 anos. Quem deve trazer a solução é a Frelimo. E a percepção dos moçambicanos, inclusive minha percepção, é de que quem está a governar é aquele que dita as regras superiores para que os outros fazem e que essa mesma entidade não consegue abrir espaço para que haja uma investigação clara para trazer os resultados. Não acha que agora com este governo do presidente Daniel Chapo possam podemos ter algumas melhorias em termos de investigação da própria polícia? O Presidente da República disse que era acabar com a corrupção e está pronto para trabalhar. Eu acho que isso é sistêmico. Quando é sistêmico, independentemente de mudarmos as figuras que estão em frente do processo do sistema, o sistema sempre está, aquilo que dizem os ingleses, o sistema está rotten, quer dizer, o sistema está destruído. É preciso fazer o switch off, fazer o restart desse país. Há de vir o presidente Chapo, há de vir o presidente João, há de vir o presidente qualquer Ngali ou outros. Mas enquanto o sistema for o mesmo, não temos como. É que em algum momento esse sistema, quando está cansado, é preciso reformar o Estado. E reformar o Estado, ou temos que abrir o campo de que as instituições sejam funcionais. Por exemplo, temos uma Procuradoria-Geral da República que assiste todos os crimes e não reage. Nós tivemos uma situação, por exemplo, da LM, quando o Presidente da República anuncia que há crime de fato dentro da LM. Não houve reação da Procuradoria-Geral da República. Estamos a falar desse rombo, por exemplo, dos 33,6 milhões de dólares que foram tirados do Fundo Soberano. Este Fundo Soberano que os moçambicanos tinham consciência de que provavelmente daqui a 5 anos, 10 anos, podemos ter melhores escolas, melhores hospitais. Foi desviado. Qual é o papel da Procuradoria-Geral da República, que é o guardião do Estado? Não está a funcionar. Então, nós temos que ter a consciência de que enquanto continuar o sistema governativo da Frelimo, vamos ter esses problemas. Então, a Frelimo já demonstrou com a AMSB que não tem, já esgotou o que devia trazer como abordagem do Estado, já esgotou. E como já esgotou, e como não quer sair do sistema, como não quer sair do poder, vai preparando esses sistemas de assassinatos sem respostas. Não acredita em melhorias com o governo de Com a Frelimo, não. Não acredito mesmo com a Frelimo, de que a Frelimo poderá trazer uma abordagem contrária daquilo que está a fazer hoje. Estou muito sério, não acredito. Não acredito mesmo. Talvez... Não, Daniel Chapo é uma figura que está dentro de um sistema. É por isso que eu disse, podemos mudar de figuras ali, mas o sistema está lá instituído. Quando tu tens alguém, não é o Daniel Chapo que é o sistema. O Daniel Chapo é uma figura que teve a oportunidade, que teve de chegar ao poder como Presidente da República, mas não é ele que vai mudar o sistema. Porque ele não conseguiu trazer também as pessoas que ele abordou da LM. Não consegue trazer. Tivemos o caso do Ministro da Agricultura. Foi citado em corrupção. Mas esta situação, ele na qualidade do chefe de Estado, que é ele que indica os ministros, deve ter tomado uma decisão para que o Judiciário pudesse investigar da melhor forma o próprio ministro
e tem que ser retirado daquele poder que ele tem de ministro. Então, se o próprio presidente não consegue ter esta prerrogativa e capacidade de olhar para os problemas do país e dizer, olha, se este indivíduo está a ser citado num problema de corrupção, eu na qualidade de comandante em chefe, da qualidade da figura que indiquei esse indivíduo para ser ministro, eu devo lhe retirar. É esta abordagem que tem que ser, é esta capacidade que um chefe de Estado tem que ter. Não pode só está a ser citado alguém, mas a pessoa continua a exercer. E nós já nos habituamos, o Afrelimo já nos habituou neste país, em que vários ministros que passaram de outros governos estão a ser citados em vários problemas de corrupção, continuam ministros, a gozarem dos bens do Estado, a gozarem da própria impunidade que eles têm, e como se nada tivesse acontecido. Como é que nós vamos combater esta abordagem que o presidente Chapo traz de combater a corrupção? Se deve começar dele, que tem prerrogativa como comandante em chefe, tem a qualidade do martelo, dizer, isto não funciona, o senhor está a ser citado como corrupto, saia. Desde o momento que vamos abrir espaço para que as autoridades investiguem esse indivíduo fora, para que não ganhe essa imunidade que os governantes têm. Então, é nesta abordagem que eu acredito e estou cético de que, de fato, não vamos ter espaço com a Frelimo no governo de eliminarmos esses males que assolam o país. Porque a Frelimo, como um sistema, já esgotou. O sistema judiciário nosso está inoperante. Está atrelado ao sistema político. E como é que nós podemos parar esta impunidade desses casos que a cada dia que passa, a cada ano que passa, parece que vão se alastrando? Temos que refundar o Estado. E refundar o Estado significa que algumas coisas devem sair de onde estão para outro lugar. Significa que alguém que hoje está a fazer mal ao Estado tem que estar do outro lado a assistir os outros que podem fazer bem ao Estado. Porque o Estado moçambicano é de todos os moçambicanos. E nós temos moçambicanos com qualidade e responsabilidade que podem fazer o melhor para este país. Então, se nós continuamos com o sistema que nós temos, é verdade que está-se a falar de diálogo inclusivo. Este diálogo inclusivo, obviamente, nós já assistimos de entretenimento em outros diálogos, apesar de que eram diálogos bipolares, quando era a Renamo e a Frelimo que discutiam os problemas do país. Neste momento, essa abriu um campo para todos. Mas depois esse diálogo todo volta para onde? Volta para uma Assembleia da República, que esta Assembleia da República é absolutista e define tudo quanto quer, porque a maioria absoluta é que dita nas democracias. Então, eu tenho, e não tenho mesmo a certeza, de que com esse diálogo inclusivo podemos conseguir resolver os problemas do país. Não acha que aqui vai-se ter em conta o pulsar do povo moçambicano, as ideias, as opiniões do povo moçambicano? Bom, eu penso que nós devemos ter esse discurso, que é importante, este diálogo inclusive, pode até puxar um pulsar em que as opiniões são divergentes, mas depois chegará a um consenso. Mas para mim, como a Constituição também preconiza, temos que ir a um referendo, onde os moçambicanos vão decidir o que acham. Não é esta Assembleia da República que vai decidir como pensa. Alguém dizia até porque quem está a patrocinar este diálogo, inclusive, é a União Europeia. Então, sendo um patrocínio da União Europeia, a União Europeia patrocina tudo que nós temos neste país. Mas esse país nunca mudou. Esse país nunca trouxe uma abordagem contrária daquilo que a União Europeia dizia, apesar de as eleições. Não é o budget moçambicano que consegue organizar as eleições, temos apoio da União Europeia. Mas, de fato, o que é que vai acontecendo? Nós já assistimos fraudes, mega fraudes. Esta União Europeia nunca veio a repudiar, nunca veio a dizer que essas eleições não funcionam em Moçambique desta forma. Então, eu penso que, de fato, nós como moçambicanos temos que nos entender, temos que refundar o Estado, temos que repensar o Estado que nós queremos, porque se nós não conseguimos resolver este assunto, vamos ter um Estado extremamente falido, como estamos próximos a isso. Se formos a esses rombos todos, esses dinheiros que estão tirados do cofre do Estado, é um dinheiro que vai para os bolsos das pessoas. É por isso que as pessoas não têm casas aqui, as pessoas não constroem infraestruturas públicas de qualidade para que os moçambicanos tenham esta vida que nós almejamos de bem-estar, vão investindo fora e no fim disto tudo fica um Estado tão desorganizado como está hoje. Quem consegue sair para o campo, estamos a falar da cidade capital hoje, que tem problemas sérios de água potável, tem problemas sérios até de fornecimento de energia, mas se sair mesmo para o campo, há de perceber que este país está mal. Eu vi agora uma reportagem de uma televisão a falar sobre a questão da pobreza em Moçambique. 82,2%, nós estamos muito mal. Quer dizer, estamos a falar de 17, 18% de pessoas que conseguem comer alguma coisa por dia. Quer dizer que 80 e tal % de moçambicanos vivem
abaixo de $2. Isto é crime para o Estado moçambicano. Num Estado que está cheio de recursos, um Estado que abre espaço para tantas coisas que nós temos aqui, temos a sorte de termos uma sorte divina, obviamente, que é essa, temos todos os rios dos grandes lagos desaguam no nosso país. E nós não temos água, temos problemas de seca. Qual é o problema? É de quem gera o Estado. Porque o Estado, ele gera mal e não abre espaço para que os outros também tenham a sua ideia boa para poder gerir bem o Estado. Por isso, os assassinatos vão acontecendo e as respostas vão ficar com os donos, aqueles que dizem que somos superiores, podemos mandar para as coisas acontecer. Bem, Ilustre Samson, concorda com o Ilustre Ngala a dizer que para se parar com esta impunidade, os assassinatos que não estão a ser esclarecidos, é importante que se reformule o Estado moçambicano, é importante. E esta reformulação, segundo as palavras do Ilustre Ngala, é que o partido no poder, no poder que é o Partido Frelimo, tem que sair do governo. Tem que dar espaço a outros para que possam também governar e, quiçá, trazer melhorias. Tem que se reformular. Concordo com ele, mas infelizmente, como tinha falado anteriormente, a Frelimo é uma gangue de matanças para perpetuar-se no poder. Essa questão de diálogo inclusivo, acompanhei algum movimento daquela comissão técnica em alguns distritos, estiveram na Machixe, por exemplo, estiveram em Chopo. Há uma coisa que está a acontecer aqui. Eu queria, desde já, alertar os partidos políticos da oposição que estão na comissão técnica, que reúnem-se nos distritos com o povo. Ali, até porque a companhia da Rádio Moçambique é uma rádio que está também capturada pelo regime. Esse negócio de voz viva e alta que este encontro, esta auscultação tem também a presença de partidos políticos, sociedade civil e tudo mais. Mas, pelo que percebi, existe em grande maioria os membros do Partido Frelimo. São esses que são auscultados lá. Mas, professor, o nosso tema central hoje não é esse. A questão direta é sobre... Eu só queria enfatizar uma coisa. Sim, a gestão de tempo para passarmos por outro tema. Para poder-se fazer referendo, eu até dizia na semana passada, referendo, sei que está dizendo o colega Ngala, mas poder-se fazer uma Assembleia Constituinte, que aconteceu na Revolução Francesa, e não levar os resultados da auscultação, trazer para a Assembleia da República. O que está a acontecer? Essas pessoas estão falando lá no Distrito do Campo. Não é qualquer pessoa que está a falar. Então, a comissão de trazer resultados, não, nós estivemos na Machixe, dizem, por exemplo, o Presidente da República deve ser presidente do mesmo, deve ser Presidente da República do partido. Isso é muito bom porque vai aproximar o manifesto do partido e portanto, concretizar-se naquilo que é o plano quinquenal do governo. Portanto, vão trazer isso para a Assembleia da República e dizer que é todo o povo moçambicano dizer que os resultados vão trazer da auscultação. Vão dizer que todo o povo moçambicano que defende esse tipo de ideais. Enquanto que muitos moçambicanos dizem que não, o Presidente da República não pode acumular funções, nomear reitores, nomear procuradores e ser membro do partido no governo. Samson, portanto, o que é que pode-se fazer para se parar com a impunidade? Para se parar com a impunidade é preciso, no meu entender, que haja reformas de Estado. Reforma de Estado no sentido de termos eleições livres, justas e transparentes. E para que haja eleições justas, livres e transparentes, é preciso que tenhamos um sistema eleitoral que acompanhe todos os processos, desde licenciamentos e votação, e não se dizer que os partidos políticos não participam, porque há essa ideia também, não participam nos processos eleitorais. Por detrás, o chefe do quartelão está lá,
a dinamizar as pessoas, a dinamizar o secretário de bairro está lá, não vai a nenhum sítio. Por isso que eu sempre disse que esse diálogo inclusivo não vai trazer resultados palpáveis. Atendendo que 2027 que vai a Assembleia da República, vai encontrar a Assembleia da República, a maioria da Frelimo que vai votar a favor dessa brincadeira que eu estou a falar aí. Professor, obrigado. Parto para si, Gisela. Vamos agora encerrar com este tema para passarmos para o segundo, sobre a questão já de desaparecimentos que têm culminado com mortes. O que é que tem a dizer em torno desta questão última? Como é que pode se parar com a impunidade? O ilustre Ngali trouxe um elemento que é sobre a própria reestruturação do Estado, tem-se mudar o governo do dia, que é, neste caso, o governo da Frelimo. De fato, concordo muito com o panelista Ngali. O nosso sistema tem demonstrado várias debilidades, várias falhas. E partindo daí, eu acredito que um novo sistema agregaria aquilo que são os novos valores ou aquilo que a sociedade civil pretende ver com o nosso novo governo. O governo atual, de fato, apresenta várias falhas por conta de, pode ser aquilo que nós chamamos de o nosso sistema presidencialista, onde o poder está concentrado num único presidente, numa única pessoa, onde não há distribuição daquilo que seriam as nossas tarefas. E durante aquilo que se chama diálogo inclusivo, acredito eu que o novo partido, a Anamola, propôs isso de uma nova reformulação do governo. Eles que apresentaram uma nova formulação de governo partindo do princípio que o nosso sistema não está bom, é muito corruptível. E partindo daí precisamos de uma nova reestruturação e é muito plausível o que o colega esteve aqui a falar. Muito bem, obrigado Gisela Nhaven. Agora sim, vamos sair para uma breve e curta pausa. Daqui a mais pouco vamos falar em torno da questão de desaparecimentos de pessoas que têm culminado com mortes. O que tem vindo a acontecer é que a cada dia que passa, principalmente com o uso das redes sociais, Facebook, TikTok e também Instagram, há proliferação desses casos. Antigamente restavam-se esse caso, mas provavelmente por conta dessa questão das redes sociais não eram disseminadas as informações tal como estão a ser disseminadas, e agora pode ser também que os casos estejam a aumentar nesta altura, porque parece que a insegurança em Moçambique está a se fazer sentir. Vamos agora sair para uma breve pausa, digo eu, voltamos daqui a mais pouco, uma curta pausa para falarmos em torno deste assunto. Você é o nosso principal convidado. Vai já ao nosso Facebook, Top TV Moçambique, partilhe e deixe ficar o seu comentário em torno deste assunto e do próximo que vamos debater logo após o intervalo. Até já. Quando os fatos falam mais alto, a notícia não espera. De dia serve como ponte, mas de noite serve como um abrigo para os malfeitores. Mas não tem polícia que costuma mexer o poder aqui, não? Todo mundo a reclamar do preço. Em dezembro, os preços vão subir por causa do rango. Coisas não saem. Só que nós que estamos a vender aqui não sabemos qual é a situação. Na Top TV, a informação é prioridade. Reportagens exclusivas. Deslocamos-nos até neste lugar. Este é o caminho que dá acesso
à casa da vítima. Que a criança foi violada, até agora a criança está a fazer tratamento do hospital. Chimundai, província de Sofala. Autoridades competentes. Fatos com rigor. Não dormimos, estamos cansados. Sangosferagem. Dispomos de todo tipo de material de construção que precisas para transformar a sua obra em uma realidade. Do cimento, chapas de zinco, blocos ao material elétrico. Temos armazéns recheados de qualidade e confiança. Seja para pequenas reparações ou grandes construções, oferecemos os melhores produtos ao melhor preço, sempre a pensar em si. Material elétrico. Temos tomadas, cabos, interruptores e muito mais para garantir segurança e durabilidade na sua instalação elétrica. Material de construção. Temos cimentos de todas as marcas, areia fina e grossa, pedras, blocos resistentes, varões de todos os tipos, chapas de zinco duráveis e dispomos também de transporte garantido para qualquer quantidade de material. Oferecemos material de armazenamento e acabamento para que a sua obra fique completamente do início até ao fim. Estamos localizados no bairro Sandamas, contacto 84 55 45 189. Sangosferagem. Construímos confiança, fornecemos qualidade. Muito boa tarde, bem-vindos de volta ao Ponto de Análise. Estivemos no primeiro tempo, na primeira parte, a falar em torno dos assassinatos que ainda não foram esclarecidos pelas autoridades moçambicanas. Fizemos menção em torno da assassinato do então presidente Samora Moisés Machel, também do Elvino Dias e Paulo Guambe, e o Sistak e também Siba Macuaco. Agora sim vamos partir para o nosso segundo tema, que é sobre desaparecimentos que têm culminado com mortes em Moçambique. A maior proliferação é de jovens que, na sua maioria, fazem táxi por aplicativo. Não só os que fazem táxi por aplicativo, há outros mais cidadãos moçambicanos que estão a ser vítimas desta, podemos considerar onda. Professor Levanite Quinito, boa tarde, bem-vindo ao Ponto de Análise. Podemos até considerar que é uma onda que está a assolar Moçambique. Acaba sendo uma onda, boa tarde a todos que nos acompanham agora. Acaba sendo uma onda porque é algo que é repetitivo. Nós só lamentamos e comentamos, porque além de apenas os jovens de aplicativo, nós temos também os próprios agentes da polícia, que quando acontece uma coisa de gênero, a própria polícia não reconhece, mas por causa também do povo no geral, que somos nós, que conhecemos esses indivíduos, já temos este hábito de trazer aqui qual é a função que esses indivíduos baleados ocupavam na sociedade. Conhecemos quem é polícia, quem não é polícia, e às vezes a própria polícia, quando aparece para poder esclarecer, não é, uma morte, acaba omitindo essa parte, mas por causa da pressão da população em si, e 2 por 3 voltam e trazem, na verdade, aquilo que o povo dizia. Então, este caso de mortes e desaparecimentos em Moçambique acabou sendo uma cultura porque chegamos agora numa fase em que nós normalizamos isto. Isto acaba sendo algo normal. Amanhecer na cidade de Maputo, principalmente, e não ouvirmos um caso de baleamento ou desaparecimento, morte de alguém, acaba sendo estranho.
Até o nosso dia a dia sempre nós temos essa esperança de ouvir um caso de género. Então, isso dá para entender que o próprio governo não está bem, no sentido do governo não consegue mais controlar esse sistema. Acaba sendo algo que até eles encaram de uma forma natural. A própria Cernic também não está interessada, a própria Procuradoria não faz nada e não diz nada e as coisas acabam andando de qualquer maneira. Sim. E este controle por parte do governo, fez menção do governo, não tem controle desses casos. O que é que está a acontecer definitivamente? Acaba sendo difícil o governo, por exemplo, ter um controle de um caso onde alguns agentes do próprio governo estão infiltrados nestas circunstâncias. Não se tem provas até então, mas quando é um conflito que envolve pessoas que têm armas e um tipo de arma que nós sabemos que é a KM, esse tipo de arma aqui na República de Moçambique só a polícia que pode usar. Não tem nenhum cidadão moçambicano normal que tenha acesso a esse tipo de arma. Então nós acabamos presumindo que o próprio governo pode ter conhecimento, uma vez que a arma que tem sido usada é apenas para o governo, para o Estado também. Então, sendo assim, não restam dúvidas que o governo sabe, mas perdeu o controle porque não tem poder para poder trazer aqui as evidências com relação aos acontecimentos de mortes. Até porque há pouco tempo acompanhei, não é, um ministro que dizia, acho que é aquele das finanças, que dizia que dentro do próprio sistema do Estado, lá tem pessoas intocáveis que às vezes acabam levando quase mais do que a metade das receitas do Estado e não acontece nada. E são intocáveis. Quem são esses indivíduos intocáveis? Afinal de contas, neste país tem pessoas intocáveis. Quando se diz que a lei é para todos, então, por que se diz isso? Por que essas pessoas não são responsabilizadas, em outras palavras? Por que são intocáveis? Quem protege esses indivíduos? Aqui fica complicado. Acaba parecendo que as normas foram aprovadas e para só serem aplicadas para algumas pessoas e outras não. Bem, Ilustre Ngalo, este assunto é complemento de que estávamos já a debater no primeiro momento, mexe com as autoridades moçambicanas, mexe com o Cernic, mexe com a PGR, mexe com o governo, mexe com o Estado moçambicano. Isso, mais uma vez, mostra a fragilidade no nosso sistema. Falou-se no primeiro momento em torno de motivações políticas. Nestes casos, também são motivações políticas ou não tem que ver com motivações políticas? Porque estamos a acompanhar até jovens que não têm nada a ver com isso, que fazem táxi por aplicativo. Estamos a ver cidadãos pacatos como Hélio Indias, que não têm nada a ver com isso, que depois desaparecem e quando aparecem, já sem vida. Bom, a abordagem que nós trouxemos aqui sobre o sistema adotado do Estado, que depois culmina com este problema que o Estado carrega hoje, há de perceber que o nosso Estado é um Estado de gangsterismo, é um Estado neocotráfico, de traficantes. E há de perceber que dentro deste processo de um Estado neocotráfico, há vários jogos de interesse que nós podemos já não discutir aqui. E esses jogos de interesse tem o poder político, em algum momento tem que ter o domínio disso. Quando você assume fazer respeitar a Constituição, é porque você está dizendo que do Zumba e do Luma Maputo você tem as estruturas competentes para poder resolver os problemas dos moçambicanos. Estamos a ver pessoas já desaparecerem, depois já aparecem mortas, e depois o silêncio das autoridades, não dizem nada. Quando você é colocado como autoridade e você não consegue resolver os problemas, pelo menos vir ao público dizer o caso X que aconteceu na zona X, por exemplo, é o caso próximo, dos próximos dias, que aconteceu na Fenfren, em que houve perseguição primeiro, disparos. Eu tenho fé de que em todo lado temos polícias aqui. E nenhum, neste momento, polícia já veio ao público dizer, olha, aquilo que aconteceu na Fenfren foi através daquilo, temos pistas, ou estamos a tentar buscar alguma coisa. É o silêncio total das autoridades. Então significa que, de fato,
essas instituições que têm a obrigação de ir atrás desses problemas, de vir aqui explicar à sociedade que está extremamente assustada, porque cada um, quando sai a minha filha para a escola, eu não sei se vai voltar. Quando sai o meu sobrinho, vai comprar pão, não sei se volta. Então, estamos num estado em que estão a ser traficadas as pessoas, os órgãos estão a ser traficados, há tráfico de droga que ninguém controla, e isto tudo, quem é que tem a obrigação de estancar este problema? É o poder político, porque o Estado é regido através de políticos, depois fazem leis, e essas leis saem em forma de resolução, que é preciso estancar o crime através, usando essas leis. Obviamente, se o poder político está fraco, ou o poder político é que manda e define o que quer, as instituições que deviam tomar certas decisões não conseguem resolver os problemas, vamos ter este Estado gangsterista, um Estado que a pessoa faz o que pensa, é assaltado alguém ali, carregam aquele filho, ninguém tem resposta, ninguém dá resposta. E nós estamos assustados como moçambicanos. Estamos aqui hoje a falar na televisão, não sabemos o que vai acontecer lá fora. Porque quem nos vê, se calhar não gosta daquilo que está a ouvir, e obviamente pode ser por esta via, e pode ser também por outras vias obscuras que a gente não sabe aqui. Porque estamos a ver, de fato, jovens, mulheres, a desaparecer. Mas ninguém dá resposta, ninguém consegue trazer uma resposta palpável de, olha, aquele desaparecimento de Boan aconteceu assim porque deu aqui. O desaparecimento de Machantrene é por causa daquilo. Não há resposta até hoje. Por esta via, eu volto a reiterar que nós temos que defender o Estado. Não temos como. Com esses casos... Temos que defender o Estado. O Estado está tomado por pessoas, se fosse um demônio até dizer, endemoniados. O termo Estado capturado aqui se adequa? Extremamente. Está lá mesmo. Está capturado o Estado. Com pessoas que não estão interessadas em ver o Estado da melhor forma. As respostas estão aqui. Aquilo que acontece na prática, estão lá as respostas de que o Estado está capturado. E quem tem que nos dar a resposta é quem está com o martelo, aquele que decide sobre o Estado. Porque nós, como pessoas, entre aspas, delegamos alguém para poder ter uma resposta para nós. Quando nós te delegamos o poder, é para você, através do poder que nós te delegamos. Traga-nos respostas. Se é fome, então traga-nos comida. Se é água que nós perdemos, traga-nos. Agora, neste momento, estamos a discutir muito sobre a questão da insegurança. Então, traga-nos a segurança. Porque nós te delegamos o poder com consciência de que você tem esta capacidade de nos fazer. Então, a resposta é esta. E essa questão de segurança é urgente. É que tudo revela que a pessoa que nós delegamos o poder não tem capacidade para resolver os problemas dos moçambicanos. É urgente. Estamos inseguros em qualquer canto desse país. Nós até estivemos a conversar sobre Cabo Delgado. Será que o assunto é Cabo Delgado? Hoje em dia não é um assunto de Cabo Delgado, é todo o país. Onde a pessoa estiver tem que ter consciência de que a qualquer momento pode desaparecer. Agora, quem o faz desaparecer tem que ser alguém que tem que ter essa capacidade para vir nos esclarecer quem faz desaparecer as pessoas. Ilustre Samson, agora é difícil sair de casa e voltar à noite por conta dessa questão de desaparecimentos. Qual é o seu comentário em torno disso? Não precisa ser à noite. Eu, para ser mais perceptível, queria abordar essa questão socorrendo-me a um termo de geografia, da hidrografia, e dando exemplo de Moçambique. Temos... Entra, Isalina. Estamos à tua espera. Sim, vai falando, Ilustre, vai falando. Dizia que socorrendo-me a um termo de hidrografia dos rios moçambicanos. Nós temos o grande Zambeze, é um dos principais rios moçambicanos, nasce no planalto de Katanga, lá para a fronteira Zâmbia-Angola. E temos o Rio Shire. O Rio Shire é um rio que nasce no Malawi, é afluente do rio Zambeze. Vem se encontrar aqui, puxa as águas até o Xinde, onde vai desaguar. Onde vai desaguar já porque é Zambeze. O Xinde é afluente. Vem desaguar no Zambeze e Zambeze continua porque vem da Zâmbia. Vai desaguar no Xinde. O que quero dizer com isto? O desaparecimento de pessoas em Moçambique, sobretudo na cidade de Maputo, está dividido em duas partes. Temos um desaparecimento de pessoas que engloba esse grande Zambeze. Muita gente desaparece e quem é responsável disto é o Estado. Falo de sequestros, falo de políticos,
falo de políticos que falam, digamos, contra aquilo que vê que o governo está a fazer bem. Falo de alguns membros do governo, mas que não vão de acordo com a linha de pensamento do governo do dia. Esses aparecem por causa de que quem é responsável disso é o governo. E por que foi dirigir que é afluente do Zambeze? Porque há um grupinho aqui de pessoas que desaparecem e as motivações não entenderem não são do governo. Mas falta a proteção do governo para essas pessoas não serem portanto, sequestradas ou o melhor termo é sequestradas, que depois culminam com a morte. Estou a falar, por exemplo, de um motorista de Ango. Esse regime não está preocupado em sequestrar o motorista de Ango. É peixe miúdas, isso é magumba. Este governo está interessado em encontrar uma senhora que está a voltar do serviço e depois, sei lá, violar e matar. Não está interessado com isso. Está interessado, sim, a sequestrar e assassinar aqueles indivíduos que falam mal do governo. Mas quem garante a segurança? Quem garante, é por isso que eu falei do Richir que vai desaguar no Rizambeze. Portanto, um grupo de pessoas desaparecem porque há falta de segurança. O governo não consegue ter polícia preparada para que não haja assassinatos de pequenos vultos. A morte é morte. Por morrer por motivações políticas e passionais, a morte é morte. Mas muitas das vezes, esse grupinho aqui não tem motivações políticas, não entender. As pessoas, por exemplo, dava exemplo aqui o colega daqui de Macachene, há outro jovem que foi encontrado morto ali, arrancaram chave, outro escapou porque não conseguiram levar, outro amarraram, tem com mano na cabeça. Há muitos casos. Há senhoras que vão à festa, moças nos fins de semana, depois não voltam, são encontradas às vezes sem órgãos. Acredito eu que aquilo não tem nada a ver com o governo. Os mandantes não são membros do governo. Mas repito, há falta de segurança. O governo oferece condições de segurança para que o moçambicano desloque-se livremente de um lado para o outro. Agora, nós temos aqueles indivíduos que aparecem porque são indivíduos que são vistos como pessoas contra o governo. Então, esse grupo ali é o grupo que tem motivações políticas. E é aí também onde vamos encontrar alguns agentes da lei e ordem, Cernic, por aí em diante, polícias, que quando tentam portanto, impedir que isso aconteça, os colegas acabam matando, acabam assassinando. Não são todos os polícias não entender. Desses que são baleados, que são do esquadrão de morte. Alguns polícias impedem que isso aconteça. Então, quando é assim, entram na linha de fogo para serem assassinados. Eu entendo mais ou menos assim. Muito obrigado. Obrigado. Gisela, posso assumir em dizer que agora, estatisticamente, Moçambique, por semana, tem registro de pelo menos 10 casos de desaparecimentos que depois culminam com a morte. O que é que isso te remete? Qual é o seu comentário em torno disto? E o que é que o governo deve fazer para proteger a um cidadão pacato como Hélio Inhasse? Porque agora é quase que difícil sair de casa ou de manhã e ter que voltar 20, 21 horas. Já não há segurança, tendo em conta, ilustres, tendo em conta a questão de que a polícia de proteção circulavam. Há 1 ano, 2 anos circulavam. Víamos polícias em qualquer esquina, 3 polícias, 4 polícias de proteção, mas agora já não temos. O que é que está a acontecer? Bom, de fato, o nosso sistema, o nosso país não se encontra numa situação muito agradável e temos o caso da normalização da violência.
Infelizmente, as pessoas, no geral, têm normalizado muito a violência por conta do que tem acontecido nos últimos dias. Diariamente recebemos casos de mortes, assassinatos, sequestros e, de certa forma, isso nos leva a crer que olha, as pessoas são sequestradas, são mortas e de certa forma as pessoas que fazem isso saem impunes e isso nos leva a crer a sociedade civil, né? Não é aquilo que nós vamos chamar aqui de aquilo que impunidade das pessoas que praticam o crime. Se nós observamos muito mais além, nós podemos analisar que isso de certa forma vai criar aquilo que seria a violência excessiva. Suponhamos que com as mortes e o assassinato e supostamente a população encontre o criminoso. O que seria desse criminoso? Sendo que a população já não acredita mais na justiça da polícia. Certamente aconteceria mais aquilo que se diria o lixamento dessa tal pessoa, a violência. Mas eu acredito que se a polícia de certa forma fosse transparente e mostrasse casos concretos, divulgação de provas e aquilo que seria transparência no geral dos casos, do que está acontecendo, de certa forma levaria à crença total daquilo que seria da nossa polícia, porque dizer de fato que podemos mudar o sistema já está lá para ser mudado daqui provavelmente a 4 anos se as eleições o permitirem, mas já temos o nosso sistema e tendo o nosso sistema, o que nós podemos acreditar, o que nós podemos fazer? Bom, a minha ideia assim é acreditando ou propondo aquilo que seria o que está plasmado na lei, que todo criminoso deve ser punido. Não só devemos colocar aquilo no papel, mas podemos exercer e mostrar que de fato nosso Moçambique de certa forma pode ser seguro para a sociedade civil. Gisela, a punição parte da polícia ou do sistema judiciário neste caso, mas a polícia não está a fazer o seu trabalho. Quem é que deveria fazer o trabalho? É a polícia não está a fazer. O que é que deve acontecer agora para que não tenhamos esses casos de desaparecimentos que depois vêm também associados a mortes, sequestros, raptos, violência, seja ela sexual até doméstica? O que é que deve acontecer? Porque agora acompanhamos que a polícia, se forem também fazer uma análise disso, a polícia, o próprio Cernic, dos casos apresentados, tem que ver com roubo. Menores casos são de mortes. Não temos casos de mortes que a polícia vem e diz que encontramos um criminoso que esteve num caso de assassinato. Mas caso de roubo, de cabos elétricos, são casos que têm mostrado. Quem é que deve proteger o cidadão? É a polícia. E agora como é que fica o nosso Estado moçambicano? Essa instabilidade, essa insegurança. Bom, nós temos visto a inoperância da polícia no caso moçambicano, né? E para a solução disso, podemos dizer que a polícia agora não opera. Podemos propor aquilo que seria constituições ou instituições mais estáveis que possam impulsionar naquilo que seria a operação da polícia no coisa. Podemos ver também a sociedade civil. A sociedade civil, de certa forma, pode ajudar com que a polícia possa proteger ou delegar aquilo que são as suas ações. No caso dos sequestros e a inoperância da polícia, de fato o sistema não prevê ou não está plasmado de forma correta ou concreta aquilo que são as suas realizações. E para a minha opinião, a partir do momento que o polícia ou o cidadão ou o Conselho de Justiça decide mesmo de fazer, porque a partir de uma decisão o governo decide o que fazer da mesma forma que decide não fazer. Então, se o governo decide fazer ou formular a segurança nacional, eu acredito que essas dúvidas ou essa insegurança que vem assolando o nosso país podem, sim, de certa forma, serem concluídas. Muito bem, ilustres, essa questão é para todos. A Gisela falou da questão de decisão. É uma
questão do sistema decidir, investigar e trazer à barra da justiça os criminosos. Isso tem que ver com decisão. Outra questão, se voltássemos ao tempo em que bastava encontrar um criminoso, era agarrar o criminoso, quer dizer, bater o criminoso, quer dizer, devemos voltar a esse sistema. Ilustre Ngalo. Quer dizer, temos que voltar a esse sistema de encontrarmos, quer dizer, um criminoso castrou alguém, sequestrou alguém e matou. Basta a população, o povo encontrar a pessoa, é esmagar a pessoa. Temos que voltar a esse sistema. Se a polícia não está a garantir a segurança. Bom, primeiro é preciso dizer que nunca houve um sistema de linchamento como um sistema. Sim. É simplesmente as pessoas veem na operância das autoridades e tomam a sua decisão. Nós vimos o caso recente em Bobola, em que um polícia foi linchado, mas como é que lincha-se um polícia? É que o polícia, ao invés de proteger os cidadãos, ao invés de ir atrás dos criminosos, ele mesmo tornou-se criminoso. E o fato de ter se tornado criminoso, obviamente, que as populações entenderam que devem tomar a sua decisão, porque tinham a consciência, ou têm a consciência, de que as autoridades competentes não irão fazer, não vão trazer respostas claras daquilo que é o resultado do crime praticado. Então, nós neste momento estamos num dilema em que não podemos ir também por esta via, porque esta questão de linchamentos, podemos ter problema de linchar pessoas inocentes, obviamente sem saber, porque estamos em fúria, não tomamos decisões corretas. Mas também temos que exortar que as autoridades moçambicanas não estão a fazer o seu papel. Não estão a ir de acordo com as respostas que o povo moçambicano almeja. Nós estamos a dizer que temos casos de desaparecimento de pessoas aqui. Eu até conversei com alguém sobre quando houve essa nomeação do novo governo. Alguém disse que foi colega do ministro do interior, o Xaxim, dizia que é uma pessoa íntegra, uma pessoa com respeito, responsabilidade. Eu até tive muita esperança de que está a entrar um ministro que vai mudar o cenário na questão, por exemplo, dos problemas que o país assola, sequestros, crimes de impunidade de pessoas que fazem, desfazem nesse país. Mas a coisa vai piorar. Acho que aquele meu amigo eram mesmo colegas de trincheira, acho que a amizade tornou-se ali. Quando o Xaxine assumiu a pasta de ministro, estamos a ver que as coisas não estão para pior. Estão para pior porque há crimes sem esclarecimento. Estamos a ter situações graves agora de desaparecimento de pessoas, mas também o silêncio das autoridades. Não há nenhuma autoridade que venha nos esclarecer porque é que o fulano, o Beltrano desapareceram das suas vidas sociais. Então, também quero discordar um pouco com o professor aqui, quando diz que ele acredita que há pessoas que não é o governo que mandam, não é o governo que... Olha, nós temos problemas de pessoas que conduzem Yango. Conduzem Yango de sobrevivência. O que eles fazem por detrás daquilo a gente não sabe. E temos também pessoas que desaparecem por causa do sistema de gangsterismo estatal. Então, quando eu falo de gangsterismo, estou a trazer uma abordagem no sentido de um Estado estado de tráfico, de drogas. Todas as pessoas querem ganhar dinheiro de forma fácil. E quando todas as pessoas querem ganhar de forma fácil, acabam se metendo em bandidagem, acabam se metendo isso. Agora, se não é o governo, para mim, não acho nenhum culpado nesse processo todo. Porque eu, como moçambicano, deleguei o poder a alguém para me controlar, para me gerir, para me proteger. Esse poder tem que fazer valer a mim como moçambicano. Então, essas pessoas que eu deleguei o poder é que são culpadas dos problemas que estão acontecendo no país. São culpadas dos crimes que não são explicados. São culpadas da impunidade, são culpadas de todo o surgimento de males que acontece aqui, porque eu deleguei o poder como Estado, porque eu tive a sorte de nascer aqui nesta terra, e esta terra me deu alguma legitimidade de eu delegar o poder a algumas pessoas, essas pessoas que estão no poder hoje, para poder proteger-me através das leis que foram implementadas nesse país. Agora, se essas pessoas que não dizem nada, não respondem sobre os crimes que estão a acontecer, também não conseguem estancar os tais crimes, então voltamos naquele problema que nós estamos a ter. Quem que forma a polícia? Porque nós sabemos que
muitas das armas que a gente assiste, só a polícia que pode usar. Quem que forma a polícia? Será que há qualidade de polícia formada? Há seleção de pessoas? Agora estamos para formar 4.000 polícias, não é? Será que estamos a olhar para isso? Ou as pessoas estão a ir lá como um sistema de recorrer, ou são criminosos antes, quando vão à polícia para poder ter a proteção para continuar a fazer crime? Então, quem é que tem que me dar a resposta? Eu, como moçambicano. É quem eu lhe deleguei o poder que está no governo hoje. Essa resposta eu estou à espera. E esses casos, na sua óptica, podem também estar relacionados com esta formação que é deficiente. Não estamos a formar polícias com competência, estamos a formar por formar. Nós vimos o último grupo que saiu de Matalanas, foi 2023, se não perco a memória. Aquilo foi triste, lamentável. É aquilo que nós assistimos aqui, colegas entre eles, polícias baleiam-se porque o outro tenta pegar a arma, se calhar não sabe manusear e tenta e está a balear o outro. Então, este é que é o problema das instituições moçambicanas. A fragilidade das instituições. Percebe-se nessa via. Polícia pensa-se hoje que se calhar é fonte de renda. Ou é lá onde os moçambicanos, a maior parte dos jovens, vão refugiando-se para ter emprego. Por isso que hoje, há de ver, numa província, por exemplo, como Cabo Delgado, querem 350 pessoas para ir ao treinamento, concorrem mais de 8.000 pessoas. Este problema é o problema que está acontecendo em várias províncias. Então, nós temos que ter, de fato, uma resposta de quem nós o delegamos o poder. A falta de emprego, os problemas que assolam o país. Esta pessoa que nós o delegamos o poder tem que vir à tona, nos dar resposta, porque que, de fato, ele não está a prover os serviços, não está a resolver os problemas de insegurança no país, e é ele que nós delegamos o poder. Agora, esta pessoa também que nós delegamos o poder não pode fazer força de tudo, usar todos os meios que o Estado tem para poder se perpetuar no poder, no sentido de continuar quando não está conseguindo resolver os problemas dos moçambicanos. É isso que nós estamos a dizer aqui, que é preciso que este governo reconheça que já esgotou, já não tem capacidade. E tem que deixar os moçambicanos, outros que pensam no país, trabalharem e pôr o Estado em dia. Porque essas pessoas estão lá, delegamos o poder, mas essas pessoas não estão a prover os serviços básicos, elementares, para que o Estado, os moçambicanos, tenham um pouco daquilo que precisam. E nós estamos a fechar só uma, aliás, última intervenção sua, volto pela mesma questão. Se o governo decidir, pode resolver este assunto ou não? Eu como moçambicano? Não, o governo pode ou não resolver? Decidindo. Pode, mas, como disse, é o sistema. A algum momento, o sistema é igual a um aparelho. Tens o televisor, aqueles televisores antigos, vou dar o exemplo daquela corcunda, em que tem problemas daquelas lâmpadas para puxar a imagem, nós vamos consertar, depois voltamos a consertar terceira vez, e obviamente só estamos a consertar em um dia, depois cai. É um cancro. É um cancro, não tem como resolver, porque já esgotou. Sabe, nós temos a consciência, o ser humano também esgota. E as pessoas estão ali, já esgotaram, não conseguem sair da jaula para pensar no além. É por isso que quando outra pessoa pensa ao contrário, é eliminado. Precisam de férias. Ilustre Quinito, a questão é a mesma, já estamos a fechar em jeito de últimas considerações. Usando o comentário da Gisela, disse que o governo, decidindo, pode resolver este caso. Será que pode resolver? Neste caso, o governo, tomando essa decisão, sim, claro, pode resolver essas questões todas, mas para isso é necessário mesmo, como os ilustres aqui diziam, reestruturar a parte mesmo da formação da própria polícia e lhes fazer entender qual é o objetivo da polícia na sociedade. Porque às vezes acaba parecendo que o objetivo da polícia é tirar alguma coisa das pessoas. Se nós formos aqui no mercado, vamos encontrar vários agentes uniformizados que estão mais focados em abrir pasta de pessoas do que fazer o trabalho como deve ser. Se surge um indivíduo que tenha furtado alguma coisa e corre, a polícia não persegue, mas estão mais atentos para poder abrir pasta de pessoas. Então, nesta vertente, acaba parecendo que eles estão mais preocupados em querer tirar alguma coisa ou um proveito do que fazer o trabalho que tinha que ser feito. Então, querendo, o Estado pode reestruturar a polícia, assim como a Cernic, a própria Cernic também, apesar de ser uma força para poder investigar crime, mas o que acontece é que eles são mais criminosos
do que aqueles que investigam o próprio crime. E nós temos também a própria Procuradoria, que é um sistema que parece partidário, e não um sistema que pode vir manter a legalidade na sociedade. Porque o trabalho da Procuradoria é acusar, mas também manter a legalidade, fazer com que as normas jurídicas elas possam ser realmente aplicadas para a população e para as pessoas em geral, para todos aqueles que cometerem qualquer tipo de infração. Mas o que acontece, parece que estão mais focados para aqueles que comentam coisas relacionadas à política, que falam um pouquinho contra aqueles que estão no poder. Esses sim, eles são muito rápidos para poder notificar do que os próprios autores de infrações criminais. Então é uma questão de decisão, reestruturação. Nesta parte do poder judicial, as coisas podem vir a melhorar. Obrigado. Lopes, volto para si. Decisão, reestruturação, o que é que pode mudar ou trazer aquela segurança do Estado moçambicano, segurança para si e para mim? Bom, primeiro, indo logo diretamente, certamente do tempo, eu parto do pressuposto de que aqui nós precisamos de prioridades. Primeiramente, eu parto da ideia de que o nosso governo está relacionado a esses crimes, porque se há falha de governação, é verdade que eu, como cidadão pacato, vou procurar outros meios para satisfazer meus interesses. Então vou procurar pegar fulano xixi, matar fulano xixi, em prejuízo disso e daquilo. Então nós temos que analisar nesse sentido de que o nosso governo precisa deixar de instrumentalizar a nossa polícia, porque parece que a nossa polícia tem uma agenda específica. Nós só estamos aqui, ou seja, eles foram incutidos um pensamento de que eles só devem fazer isso e não fazer aquilo. Então a nossa polícia precisa ser autônoma e independente. Então eu parto desse pressuposto de que é possível sim mudar esse cenário, deixando a nossa polícia trabalhar como deve ser, que é para o bem comum, não considerando algum grupo e prejudicando algum grupo. Sim, dessa forma nós podemos caminhar rumo a um Moçambique cheio de paz, cheio de tranquilidade, porque num país sério, ou seja, num Estado sério, a segurança está no topo da agenda do Estado. Então, se Moçambique falha nesses aspectos, nós temos que, ou seja, assumir de forma direta que somos totalmente um Estado falhado na medida em que não conseguimos lidar com essas situações. Obrigado. E ilustre Samson, o governo deve mais uma vez reagendar a segurança no topo. Deve decidir voltar a pôr a segurança em... Eu acredito que sim, mas reitero aquele aspecto. Reitero aquele aspecto de que o cidadão moçambicano deve auto-educar-se. As confissões religiosas e os pais encarregados de educação são responsáveis, as esposas, os maridos, em educar a sociedade. Há certos crimes, segundo eu dizia, de uma pessoa que vai a uma festa. Essa pessoa é praticado lá um crime, é violada, é morta por ser conhecido. Esse tipo de crime, para mim, não tem nada a ver com o Estado, reitero isso, nem tem motivação do Estado. Mas o Estado não tem sim meios não ter segurança, não cria condição de segurança para que isso não aconteça. É aquilo que eu falei e reitero isso. Agora, quanto à nossa polícia, não vamos falar só da polícia, a formação em si. A polícia precisa de ser, digamos, equipada com meios. Quando há digamos, roubo aqui na Assembleia da República, ou sequestro, que se comunica, por exemplo, o cara foi até Eduardo Mungá, na Júlia tem que estar lá uma equipe a velar por aquela viatura que sequestrou alguém. Nós não temos isso. É preciso equipar aquela polícia que está lá na aldeia, lá no bairro, lá que só anda com a KPM. Pode haver, alguém dizia aqui, um painelista, que temos polícia, até o moderador também, tínhamos polícia em todo o canto. Ainda circula aquela polícia, mas aquela polícia não tem meios. Voltou de Matalã, tem a KPM. Às vezes apanha 3 polícias, só uma que tem a KPM. Portanto, a 100 metros pode haver um crime, roubo de uma pasta, não tem como perseguir o ladrão. Então, aí nessa matéria é preciso que o Estado equipe a polícia de meios, de comunicação, transporte, por aí em diante. Mudar o sistema daqui para aqui é difícil. Mas querendo o Estado, o dinheiro que eu falei que de 33 milhões de dólares, é dinheiro para poder equipar a polícia, para que isso não aconteça. Mas, mais uma vez, a população moçambicana deve auto-educar-se.
As confissões religiosas são muitas hoje em dia. Quando eu cresci, só havia a igreja católica, uma pastora, agora são muitas igrejas. Mas há um paradoxo aqui de muitos crimes que estão acontecendo. Obrigado, ilustre Samson. Só queria um segundo. Um segundo mesmo. Sim, mas era só para dizer que também tem a ver com os valores, a ética e a deontologia profissional na polícia. Hoje mesmo, eu, na Filipe Samuel Magalhães, houve um acidente de choque de carros, estava a passar um polícia. Houve ali um engarrafamento terrível, em que eu chamo a polícia, senhor polícia, tem um acidente aqui. A resposta que eu tive é de eu estou a correr, tenho outros assuntos a resolver. Mas é um polícia que está ali, é um problema local. Que não precisa de nenhum meio, não precisa de nenhuma viatura para ver ali. Ele está ali para resolver o problema que estava acontecendo naquele momento, mas a resposta que eu tive é de que ele tinha outros assuntos a resolver. Então, é preciso haver valores, a ética e a própria deontologia profissional dentro dos polícias. Não basta só ensinarmos a saber disparar. Temos que ensinar também esses valores todos. Que eles tenham consciência de que saem da formação para proteger as pessoas, e é preciso ter esses valores e a própria ética que nós almejamos. Muito obrigado. Gisela vai nos desculpar, já não vai poder deixar aqui as últimas considerações. Quero agradecer ao painel pela presença, por ter aqui feito esta análise em torno destes dois pontos. O primeiro que foi em torno de desaparecimentos que não foram esclarecidos. Fizemos menção a Samora Machel e mais outros, como é o caso de Elvino Dias e também Paulo Guamba. Agora, este último, falamos em torno de também desaparecimentos que culminam com a morte em Moçambique. Um caso que preocupa e que as autoridades moçambicanas devem considerar e colocar este assunto como primordial, porque é necessário que se restitua a segurança em Moçambique. Gratos pelo carinho da audiência e também pela preferência. Estou aqui nesta câmara, a Vânia está a dormir. Queremos agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência. Voltamos a nos ver na próxima ocasião, assim, se Deus permitir. Até lá, fique bem. Boa tarde.